Olha como uma situação vai puxando a outra. A quantidade absurda de lixo que temos gerado e os impactos no ambiente e na sociedade, junto com diversos outros fatores como mudanças climáticas e a escassez de matéria-prima, nos obrigou a repensar nossa forma de produção dos bens de consumo. Do modo linear, ou seja, produz, consome, descarta, estamos migrando para uma economia circular. O foco agora é na reutilização, reaproveitamento, diminuindo ao máximo o desperdício. Dentre tantas alternativas, o upcycling tem ganhado cada vez mais notoriedade e valor. O termo pode ser novo, mas a prática já existe há tempos. Dar um novo propósito a materiais que seriam descartados, estendendo sua vida útil e mantendo ou até aumentando a qualidade e usabilidade do produto original. O que é novo para mim é o conceito de upcycling food, digamos assim, o reaproveitamento de alimentos. Eu fiquei tão maravilhada com a proposta dessa atividade que não pensei duas vezes e convidei a Natasha Pádua, sócia fundadora da Upcycling Solutions, para explicar melhor essa história. Natália, obrigada por ter aceito o convite e eu tô assim, super interessada em saber desse novo conceito, ou às vezes nem é novo, né? E por desconhecimento meu, eu não sabia dessa prática aí do mercado. Oi, Silvia, tudo bem? Olá, pessoal, obrigada por estarem assistindo, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Natasha, como você já mencionou, sou sócia fundadora da Upcycling Solutions. Sou cientista de alimentos por formação, sou gastrônoma também por formação, sempre trabalhei ligada à indústria de alimentos, seja diretamente dentro da indústria, seja depois na pesquisa, trabalhando para a indústria de alimentos, né, com indústrias de alimentos, seja no varejo. Então, antes de chegar na Upcycling Solutions, eu tive toda uma trajetória dentro desse universo de alimentos, né, seja academicamente, seja profissionalmente, até chegar no ponto onde eu estou hoje. E o interessante do upcycling, a gente fala muito é sobre sustentabilidade, mas também é muito sobre inovação. E fez muito sentido para a gente. A gente percebeu que essa era uma demanda ainda muito latente no mercado, principalmente no mercado brasileiro, muito nova no mundo e mais nova ainda no Brasil. Eu fiz um mestrado em gestão global da inovação, então isso também ressoava muito forte dentro de mim, já era uma área que eu gostava muito, só não tinha ainda um nome para isso. Então já faz 10 anos que eu escrevo, que eu tenho blog, e já era aquela área que eu gostava mais de estudar, que eu escrevia mais a respeito, mas ainda não tinha um nome. E aí passou a ter, então foi assim, um encontro, né, de oportunidade, com afinidade, com aptidão, né, dizem que a sorte encontra, né, os preparados, e eu acho que foi um encontro desses, né, a gente estava já num preparo há muito tempo, né, há muitos anos, e a sorte nos encontrou também para que esse momento acontecesse e se materializasse, né, no que hoje é a Upcycling Solutions. Então, quando você diz, né, que é um conceito novo, é assim, é novo enquanto conceito com definição, com estrutura. O termo upcycling, né, para alimentos, ele foi cunhado em 2020 pela associação que existe nos Estados Unidos, que é a Upcycled Food Association, e foi ali que se definiu o que é upcycling. Só o food ou geral, Natasha? Eu ia te perguntar isso, tô certa ou tô errada? Porque o upcycling a gente já vê muito, né? E às vezes a pessoa até faz e não sabe que é esse o nome, né? Mas quando você fala aí de 2020, é o upcycling food, então? Exato, especificamente para alimentos, esse termo foi cunhado, então foi criada essa associação de 2019 para 2020 e cunhou-se esse termo, então eles se uniram a algumas universidades, como Harvard, como a Drexel University e mais algumas instituições de lá, e eles juntos cunharam esse termo. Hoje, a gente até já se discute, né, nas comunidades de upcycling, que esse termo ainda precisa de mais alguns ajustes para que ele se torne mais fácil das pessoas entenderem. Então ele é correto, né, mas ainda é um pouco difícil das pessoas compreenderem.
mas como termo, como início de campo de estudo, ele oficialmente foi criado em 2020, o que é um nada, assim, né, até para uma pessoa, né, 4 anos a gente ainda é uma criança pequena, imagina para um conceito. Mas a prática é que é muito mais antiga, tanto em alimentos quanto em outras áreas, né, na moda, por exemplo, onde isso já é muito mais consolidado, existem vários estilistas que já tinham essa preocupação com a sustentabilidade e já se preocupavam para onde iam tanto as roupas já utilizadas pelas pessoas, quanto as próprias sobras de tecido que eles não conseguiam utilizar. Então, você tem aí, né, tanto aquele pré-consumo, né, ainda o nível industrial, e você tem o pós-consumo. Em alimentos não, tá? Em alimentos a gente trabalha só com pré-consumo. Pós-consumo, infelizmente, depois que está na casa das pessoas, aí cada pessoa é que realmente tem que fazer a melhor gestão possível, né, dentro da sua realidade. A gente orienta, mas a gente já não consegue aproveitar como na moda. Mas o que que seria, Natasha? Como para mim, né, foi uma novidade, então que bom que eu tô vendo agora que é realmente um termo recente, que eu não tô tão atrasada assim, vamos dizer, né? O que que seria o upcycling food? O upcycling é um aproveitamento de partes que seriam descartadas, então elas são potencialmente comestíveis, mas elas de outra forma seriam descartadas. Então é um aproveitamento em que a gente processa para ganhar valor. Então, hoje a gente até tem outras alternativas, mas que não se ganha valor. No upcycling a gente ganha. Então, quando a gente fala, por exemplo, de reciclagem, porque as pessoas falam: "Ah, então é só uma reciclagem". Não é, ainda mais em alimentos. Por quê? Quando eu penso, por exemplo, numa embalagem, eu pego uma embalagem de vidro e eu reciclo e ela vai voltar a ser uma embalagem de vidro, ela vai voltar a ser vidro. O alimento não, ele não consegue mais voltar a ser o que ele era, né, é inerente da natureza dele, ele não volta mais. Mas a gente tem partes dele que são descartadas e que a gente pode processar e ganhar valor. Então, são partes que, na verdade, nunca nem deveriam ser descartadas, mas a gente tem uma cultura de consumo, de superconsumo, e que a gente despreza partes perfeitamente viáveis de alimentos, desde alimentos feios porque eles estão fora de padrão, então a própria indústria descarta muita coisa, porque é pequena demais, porque é grande demais, porque tem um dano mecânico, porque um lado é maior do que o outro, porque uma cenoura, por exemplo, é bifurcada. E aí, quando isso chega no varejo, não consegue vender, o cliente não compra, ele só compra se estiver lindo, maravilhoso, impecável. E na natureza as coisas não nascem assim, a natureza, ela tem sua variabilidade, e essa acho que é até a beleza da vida, né. E quando você fala na questão do descarte, que às vezes ó, a gente até deixa de comprar, como você está falando aí, pela questão estética, mas muito também quando a gente pensa no descarte, a gente sabe que a maior parte vai parar nos aterros, né? E que a maior parte do nosso lixo é o orgânico, uma média aí de 50% no mínimo, né? De lixo orgânico, que iria parar nos aterros e nem lá ele deveria estar, né? Então, assim, ele pode ser reaproveitado, mas também quando ele não é reaproveitado, nem no destino final ele está chegando corretamente, né? Então, eu te pergunto isso, porque o lixo orgânico nos aterros, a gente já sabe que ele gera os gases de efeito estufa, polui o ar, o solo, consequentemente a água. Lugar de lixo orgânico é na compostagem, mas agora também pode ser na própria indústria, seria isso? Mais ou menos. O lugar de lixo orgânico é mesmo na compostagem. Por quê? Porque ele já está num estágio em que ele já é lixo. Então, o que a gente fala é assim: eu consigo aproveitar antes de aquilo ir para o lixo. Depois que vai para o lixo, eu não posso tirar da lixeira, entende? Porque aquilo já tem contaminação. Então, quando a gente vai trabalhar com alimentação humana, os cuidados são os mesmos, exatamente os mesmos de um alimento, do alimento principal. Então ele tem que ter, dependendo das condições daquela matéria-prima, ela tem que ser refrigerada, ela tem que ser bem armazenada, tem que ter o mesmo cuidado no transporte, no acondicionamento, né, de você estar no recipiente adequado. Então, assim, ela não pode ter contaminação, ela tem que ser segura para o consumo. A gente até fala: "É uma matéria-prima como outra qualquer", é que a gente ainda não sabia trabalhar com ela. Mas no dia que a gente aprende a trabalhar com ela, ela nem deveria nunca ter sido considerada lixo, né, ou descarte.
Mas uma vez que se descartou, aí o destino é mesmo a compostagem. Então, o resto de comida do prato, por exemplo, é compostagem. Por quê? Porque eu não consigo mais voltar. Um alimento vencido, é compostagem, porque eu não consigo desvencer o alimento. Agora, na indústria, a gente tem toneladas e toneladas de cascas, de talos, de bagaço, de caroço, de semente, de borras, que são limpas e foram descartadas porque elas não têm valor comercial, mas elas são perfeitamente viáveis. Esse sim é o tipo de resíduo que a gente trabalha que não deveria nunca ter sido considerado um descarte, mas para ele ser viável, a indústria tem que mantê-lo nas mesmas condições que ela mantém o alimento, né. O alimento tem que ser perfeitamente seguro para o consumo. Você está me lembrando aqui um papo que eu tive lá atrás, no início do Na Boa, no episódio 12, que eu conversei com a Regina do Favela Orgânica. Não sei se você conhece ela tá lá no Vidigal e ela reaproveita tudo que iria para o lixo, mas ela assim, igual você está falando aí da casca, né? Então a casca do abacaxi, da banana, e ela ensina receitas, ela é um case assim de muito sucesso, né? Seria isso? O que a Regina, por exemplo, o que a Favela Orgânica faz, a gente pode considerar um upcycling food? Sim, pode sim. Só que assim, você tem pessoas que são especializadas, né, no serviço de alimentação, né, na cozinha, e aí você tem assim, a rotina de um restaurante, né, do serviço de alimentação, ela é muito diferente da rotina da indústria. A indústria, a gente lida com volumes maiores dos mesmos tipos de resíduo. Então, uma indústria, por exemplo, que faz suco, ela tem uma determinada quantidade de sabores que ela faz, e ela sabe, ela tem previsibilidade, ela tem um volume grande, né. No restaurante é isso, um dia você faz um prato, no outro dia você faz outro, então o tipo de reaproveitamento é diferente. Na indústria eu consigo processar e separar componentes, então eu consigo isolar uma proteína, eu consigo extrair uma fibra, eu consigo extrair um composto bioativo, por exemplo, que pode virar desde um remédio, né, um fármaco, até um cosmético, até um ingrediente, e fazer parte de um produto normal que você vai ver no supermercado amanhã, né. No restaurante ou, né, no preparo da cozinha, isso acontece de uma maneira um pouco diferente, mas o princípio, a raiz é a mesma. Quando você fala que a gente poderia, já pode ver como medicamento ou até como alimentos também em supermercado, eu fiquei muito impressionada com a cenourinha, com a cenoura baby, porque na hora que eu assisti sua palestra, né, e na hora que você falou isso, eu falei, gente, como que eu não tinha pensado nisso antes? Faz todo sentido, né? E, assim, nunca parei para pensar assim, será que ela é uma cenoura diferenciada, enfim? E não, é um exemplo assim, bobo, né? Simples, de que às vezes a gente não precisa de muita tecnologia para desenvolver um, entre aspas, novo produto, né? Quais exemplos você daria aí para quem está querendo entender melhor o que que é esse conceito? Porque quando você me deu alguns exemplos, você apresentou, né, alguns conceitos e exemplos lá na palestra, eu entendi perfeitamente do que se trata. A indústria, já pensa nos seus resíduos faz tempo, muitas ainda descartam, outras já se preocupavam com essa questão. A gente tem, né, alguns produtos que eles já nem são mais considerados upcycled, mas eles eram na sua raiz, eles nasceram a partir de resíduos. Então, por exemplo, todo mundo conhece o queijo ricota, e a ricota ela é feita já a partir do soro, ou seja, já foi feito um queijo, sobrou soro. Esse soro, ele ainda tem nutrientes, ele ainda tem, compostos aí de interesse, e aí a partir desse soro que já era um resíduo é que se faz a ricota, que é um queijo mais magrinho, mais proteico. Por quê? Porque a gordura já ficou lá naquele primeiro queijo. Hoje, ninguém nem pensa mais que ricota é um produto upcycled, já nem se considera mais, porque já é um produto comum das indústrias de queijo. O que a gente fala hoje, né, a própria salsicha é um caso desses, né, que também veio de um aproveitamento aí dos frigoríficos e hoje é um produto normalíssimo como outro qualquer. O que muda é que a gente fala hoje, não é para ser feito escondido, é para ser transparente, é para ser franco, honesto naquilo que vai naquele produto. E em vez de esconder, é o contrário, a gente tem mais é que enaltecer,
para o consumidor, além de saber o que ele está consumindo, valorizar. Por quê? Porque aquilo é um esforço adicional em termos de sustentabilidade e eficiência que aquela indústria está fazendo. A gente tem produtos como esses, né, que a gente fala, né, upcycling raiz. As nossas avós, por exemplo, é normal você ter histórias de avós que faziam sabão com óleo de cozinha usado, então fazia muito sabão em casa, né. Então isso é aquelas práticas, assim, muito raiz, mas que não tinham o valor adicionado que a gente tem hoje. Aí quando a gente já começa a pensar mais nos exemplos de agora, né, e que a gente realmente tem um ganho de valor significativo, então, por exemplo, do soro também que se faz ricota, também se faz whey protein. E o whey protein é um produto super valorizado, né, muito bem pago, e é um exemplo de um case de sucesso. A gente até brinca que no dia que todos os resíduos tiverem o status do whey protein, a gente já pode, né, fechar a empresa e fazer outra coisa, se aposentar, enfim, não sei. O whey protein, então, ele é do soro, é isso? Essa eu também não sabia. É assim, é proteína de soro de leite, então, para se fazer queijo, né, em média, né, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas em média, a conta que se faz é, né, para 1 quilo de queijo, né, você usando aí 10 litros de leite, você vai fazer 1 quilo de queijo e vão sobrar 9 litros de soro. Tá, isso é mais ou menos uma média. Ou seja, olha o volume de soro que você tem para fazer 1 quilo de queijo. Esses 9 litros de soro, eles são nutritivos, eles são excelentes para a saúde, mas eles são poluentes se você, por exemplo, descartar num lago, porque ele mexe com o pH da água, ele mata os peixes, enfim. Então, assim, ele é poluente para a água, mas ele é ótimo para o nosso organismo, porque ele tem proteína, ele tem nutrientes. O que que a indústria, alguns maus exemplos, já fez e até ainda faz? Ah, põe soro para baratear, como é um resíduo, olha, põe soro para baratear outros produtos. E aí você começa a ter produtos que você enxerga como tendo qualidade inferior. Ah, olha, estão tentando me enganar, estão colocando soro, e aí de repente você tem a mistura láctea, a bebida láctea, que não é iogurte, né, aquela mistura condensada láctea que não é leite condensado, e aí cria-se uma visão muito negativa. "Ah, olha, tá enfiando resíduo ali". E a gente fala: "Não é para ser escondido, é para ser algo pensado". Então, assim, não é para "Ah, vou dar uma barateada aqui e vou enfiar ali qualquer coisa", pelo contrário. Então a gente tem produtos de excelente padrão, né, ainda ficando dentro do soro, já que a gente está em termos de soro, existe uma empresa no Reino Unido, que era uma empresa de queijo, né, já estava nas gerações e gerações da família, e não queria mais dar esse soro para alimentar os animais, para alimentar porco, enfim, porque isso não tem nenhum valor agregado e ainda assim sobra muito, e aí eles passaram a fazer vodka a partir desse soro. E a vodka acabou dando tão certo, que hoje é muito engraçado, porque se você entrar no site deles, já não é mais uma empresa de queijos, eles já se consideram uma empresa de vodka. Acaba que o queijo é um adicional que eles vendem para parear, né, para ter aquela harmonização com as vodkas. Eles já são uma empresa de vodka. Eles usam hoje outros resíduos, então resíduo de, por exemplo, bagaço de suco também saboriza a vodka, eles já conseguem outros sabores bem interessantes, já estão com uma distribuição grande naquela região, já com distribuidor grande, e até mudou completamente o foco de um negócio de família. E isso é upcycling, é um produto que você compra normalmente, tem valor agregado, né, e que é completamente diferente de você tentar empurrar um resíduo ali sem o consumidor saber. Isso é enganar o consumidor, ser desonesto inclusive, né. Eu até gostaria de saber, e eu acho que eu teria até mais interesse naquele produto, sabendo de todo esse contexto, né? Que a marca teve essa preocupação, que era um, um ingrediente ali que poderia ser descartado e que poderia ser realmente aproveitado, que houve um estudo por trás, né? Eu acho que isso agrega um valor. Acho que as pessoas estão, sim, mais ligadas nisso, né? Essa vodka, eu achei o máximo esse exemplo. E a gente até criou a certificação para produtos e para ingredientes upcycled no Brasil por causa disso. Então hoje a gente já tem, é uma certificação ainda bastante nova, né, ela começou esse ano, mas hoje a gente já tem produtos certificados, eu até tenho um aqui, como ele agora só vai para o supermercado agora em agosto,
A gente ainda tem os primeiros do lançamento, foi feito na feira, então a gente já tem produto produto certificado, ó. Esse aqui é um cereal da Nude. Então, isso aqui eles fazem a bebida de aveia e eles ficavam com um resíduo de filtragem, né? Então, resíduo de aveia que ficava no filtro e que no momento eles descartavam. São uma empresa muito preocupada com a questão da sustentabilidade, sabiam que aquilo era limpo e nutritivo, então, claro, né, eles já passaram por toda a higienização e aquilo fica retido no filtro, porque não faz parte da bebida, mas é assim, aquilo que você fica até com pena de jogar fora, você fala: "Não é possível, algo tão bom, tão nutritivo", e eles passaram a fazer o cereal com, né, a secar e fazer o cereal com esse resíduo. Então é um cereal que também é à base de aveia, e assim, e casa muito bem com a bebida de aveia, e aí você tem, assim, uma experiência completamente nova. E eles não só não escondem, né, eles ostentam mesmo, como eles contam toda a história, assim, com o maior orgulho. Porque de fato eles se tornaram mais eficientes, vai muito menos resíduo para um aterro, por exemplo, ou mesmo que fosse para uma compostagem, porque a gente fala o seguinte: a gente não tem nada contra a compostagem, né, mas assim, você não dá o filé mignon para o seu cachorro e come o osso, é o contrário, né. Então a gente primeiro alimenta as pessoas, depois a gente alimenta os animais e por último a gente alimenta o solo. E a gente tem tanto resíduo que, assim, dá pra gente alimentar as pessoas, ainda vai sobrar pra gente alimentar para os animais e ainda vai sobrar resíduos que aí sim são, né, ideais para compostagem, mas assim, aqueles que a gente já esgotou as outras possibilidades, e aí no final da linha você tem a compostagem. E diminui até a quantidade de alimentos que iriam para compostagem também, tá até aliviando lá na ponta, né? Era uma dúvida que eu tinha, se as pessoas tivessem uma maior consciência, se a compostagem já fosse uma prática mais avançada, será que isso comprometeria as atividades de upcycling food? Não, né? É isso que você está dizendo. Eu acho que é pelo contrário, é diminuir o que vai chegar lá na ponta, porque o que chega lá na ponta não vai deixar de existir, né? Tem aí alimentos que, infelizmente, a gente não consegue aproveitar até o final, ou o que você falou aí de resto de comida, alimento vencido. Ou seja, um não elimina o outro, pelo contrário, até ajuda, né? E assim, nem tudo que nasce na indústria de alimentos é comestível. Então, por exemplo, coroa de abacaxi não é comestível, né. Tem algumas coisas que, assim, por mais que você queira, por mais eficiente que você seja, algumas coisas não são comestíveis, mas são excelentes para outras finalidades, inclusive além da própria compostagem. Então, por exemplo, a coroa do abacaxi, ela pode gerar tecido. Ela é muito fibrosa e ela pode gerar tecido. Então você começa a ter tecidos melhores, tecidos naturais, né, que também substituem, ou seja, também aliviam outros problemas, por exemplo, da indústria têxtil que utiliza muito plástico. A gente tem muitos tecidos, né, com percentual de poliéster, por exemplo, e então você começa a inserir outros tecidos, outras fibras, né, que as pessoas nem sabem que nasceram na indústria de alimentos, por exemplo. Então, a gente também tem essa possibilidade, né, e aí já é uma etapa mais avançada, né, um pouco mais para o futuro, em que a gente vai ter mais conexão entre indústrias, que o resíduo de uma indústria ele pode ser aproveitado por outras, e assim a gente vai equilibrando, né, essa balança para que a gente aí sim, né, a própria compostagem que hoje infelizmente ainda não dá conta, né, de desviar tudo que iria para um aterro indevidamente, e aí sim a gente consegue, né, que as coisas tenham o seu mais alto valor. E upcycling, a definição fala isso, né, que a gente tem que colocar os alimentos no seu mais alto valor, mas na verdade nem seriam só os alimentos, a gente tem que colocar tudo no seu mais alto valor. Agora, diferentemente do upcycling tradicional, o geral, né? Por exemplo, quando a gente vê um pallet que vira uma mesa, né? O upcycling food, ele precisa de mais estudo e de alguns especialistas em diversas áreas envolvidas também, né? Então, como você já falou aí da sua própria formação, é necessário nutricionista, químicos, engenheiros. Qual que é o perfil que você diria que um time tem que ter, um perfil mínimo para realizar o upcycling food? Sim, a gente precisa ter especialistas. Geralmente na indústria a gente já tem mesmo especialistas, né, que já trabalham até para
a própria atividade da indústria, mas é necessário sim que a gente tenha pessoas que tanto conheçam sobre os aspectos de qualidade dos alimentos, né, os próprios assuntos regulatórios. A gente precisa de pessoas que tenham domínio de produção, de tecnologias de produção. A gente precisa de cientistas ou engenheiros ou químicos que também tenham domínio, né, da própria composição dos alimentos para que a gente, saiba o que pode ser feito com aquele resíduo e qual é a melhor alternativa para aquela indústria. Então a gente costuma dizer na Upcycling Solutions que um resíduo ele pode gerar muitas coisas, né. O que a gente traz inclusive de inteligência para as empresas é justamente qual desse universo, né, é a melhor alternativa ou quais são as melhores alternativas para aquela empresa, para a realidade daquela empresa, para que a gente tenha o melhor resultado, né, que seja mais adaptado àquilo que ela faz, que tenha melhor sinergia com o mercado dela, com as operações dela, porque também não adianta a gente, pegar um resíduo, transformar em algo e esse algo depois não ter aceitação, não ter mercado, porque aí você troca cis por meia dúzia, você troca um problema por outro. E a gente não traz problema, a gente traz solução. Existe assim um conjunto, né, de profissionais para trazer essa inteligência e é normal que a indústria saiba produzir muito bem aquilo que ela produz. Então, por exemplo, é normal que uma cervejaria saiba produzir cerveja, mas ela não necessariamente sabe o que fazer com o malte, né, o malte de cevada, que é residual da produção de cerveja, ela não necessariamente sabe fazer algo com a levedura que vai gerar nesse processo, e tudo isso pode virar ingredientes, mas que às vezes não está fora do domínio dela, e tudo bem, faz parte. Então, a nossa ideia inclusive, né, quando criamos uma empresa que se especializou especificamente nesse tipo de resíduos, era exatamente por isso, porque a indústria é muito boa em produzir aquilo que ela já produz, mas não naquilo que ela joga fora. E aí a gente vem justamente para trazer esse complemento de conhecimento para que ela possa, né, aí sim, ter novos processos e, né, ter novas fontes de receita inclusive, então ela se torna mais eficiente e mais lucrativa, ao mesmo tempo em que ela também se torna mais sustentável. Era a minha próxima pergunta mesmo, que eu já estava pensando, como é que vocês fazem com a abordagem, né, com as empresas? Parte mais delas esse interesse ou vocês que buscam e vão atrás explicar, né? Porque quando você fala também desse conhecimento amplo que essa equipe deve ter, eu fico também pensando assim, e quando tem um descarte de um material que nem eles sabiam, mas que para vocês também é novo, né? É que vocês não sabem a possibilidade de como que ele pode ser reaproveitado. Os dois correm atrás disso, os dois procuram alternativas. Como é que é essa relação com as empresas? Geralmente a empresa procura a gente quando ela já não sabe o que fazer, se ela soubesse o que fazer sozinha, ela faria sozinha. Então, ela chega exatamente porque ela percebe que ela não tem meios, né, e não sabe como, o que fazer. E a gente até brinca, né, quando pergunta: "Ah, mas fala qualquer coisa aí que dá para fazer". Olha, qualquer coisa, se você entrar no blog da minha empresa, a gente gera muito conteúdo, e não é conteúdo de vendas, tá, a gente tem um blog que a gente realmente gera conteúdo de verdade, conteúdo, assim, genuíno. Lá tem muitas ideias, tem muita inspiração e tem empresas que tiram muitas ideias de lá. Agora, saber qual é a melhor alternativa para a sua empresa, né, o que vai ter melhor aceitação por parte do mercado, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar, né, o que a gente chama de go to market, o que que a gente vai usar para conseguir entrar dentro daquele mercado, né, como precificar. Então a gente vai tendo várias questões que vão saindo, né, de dentro dessa, então não é só um aproveitamento. E aí, tanto a gente aborda empresas, e aí elas começam a nos dizer quais são os resíduos que elas têm, quanto o contrário. Também acontece muito das empresas procurarem: "Olha, eu tenho esse resíduo aqui, não sei o que fazer com isso". E é importante dizer que no upcycling a gente trabalha com resíduos recorrentes, tá, resíduos, inevitáveis e resíduos recorrentes. Então, eh, porque parece meio bobo, assim, mas a gente acaba tendo que falar muito sobre isso, é que, assim, o que é evitável a gente evita, tá. Então, a gente trabalha com aqueles resíduos que valem a pena para aquela empresa terem uma solução de valor agregado, que também é recorrente,
para ela. Então, uma empresa que faz suco, ela tem bagaço de fruta, porque quanto mais suco ela faz, mais bagaço ela tem, e ela vai ter hoje, ela vai ter no mês que vem, ela vai ter no ano que vem, ela vai ter sempre, porque é inerente da atividade dela, não é uma incompetência dela, né. E algumas empresas nos veem desse jeito e a gente faz esse trabalho, inclusive, de explicar: "Olha, eu não vim aqui para escancarar a sua incompetência, pelo contrário, eu vim aqui para complementar, e se você está procurando ajuda, já é o primeiro sinal, né, de que você já está à frente de muitas indústrias, inclusive, que ainda não nem atentaram para o fato de que eles precisam de ajuda e de que eles podem fazer melhor do que eles fazem hoje. É normal que você seja muito bom naquilo que você faz, mas que não necessariamente você seja muito bom nos seus resíduos. E aí, a gente entra. Bom, você está falando aí de que parece óbvio falar isso, mas vocês também deixam muito claro no site da empresa a diferença entre perda e desperdício. Que pra gente também a gente fala, ah, já entendi, mas eu acho que é esse ponto que você pega também quando você vai conversar com as empresas, né? O que que seria essa diferença? Por exemplo, quando você fala aí do bagaço da fruta, isso que iria embora, eles entendem como perda, vocês já entendem como desperdício, porque ele pode ser reaproveitado, é isso? Não, mas assim, o desperdício ele pode ser evitado. Então, por exemplo, já nos aconteceu da gente não aceitar um projeto, né, e a gente sempre prefere ser muito sincero, tá, muito honesto. A gente fala, mesmo que num primeiro momento a gente perca, eu acho que no longo prazo a gente ganha pela confiança, né, pela reputação, inclusive, porque é simplesmente mais honesto. A gente fala tanto de transparência, se a gente também não tivesse transparência, né, a gente estaria fazendo alguma coisa errada. E a gente fala o seguinte, olha, no caso dessa empresa, eles tinham problemas porque eles tinham muito desperdício simplesmente por causa do equipamento deles. E a gente fala: "Olha, por mais que, enfim, seja um custo num primeiro momento, né, ou vocês consertam o equipamento ou vocês trocam esse equipamento". Por quê? É um desperdício, é plenamente evitável. E a partir do momento que vocês resolvem esse problema, vocês não precisam da gente, vocês não deveriam ter isso como resíduo. E isso é um desperdício. Você jogar fora uma fruta que às vezes está feia, que você poderia usar, é um desperdício. Então são coisas perfeitamente evitáveis, mas o que a gente foca no upcycling são esses resíduos que a gente fala que são de recorrência e são inevitáveis. Então, assim, não é porque a indústria está fazendo algo errado, é simplesmente porque é inerente da atividade dela. Então, por exemplo, se você vamos supor, você faz bolo e você usa ovo. Quanto mais bolos você fizer, mais ovo você vai usar. Quanto mais ovo você usar, mais casca de ovo você vai ter, porque o ovo nasce com casca. Então não é porque você está fazendo algo errado, porque você, entende, está desperdiçando algo, é inerente, é da natureza do ovo, ele nasce com casca e faz parte dele. Então quando eu trabalho com grãos, ele tem palha, ele tem assim, casca, talo, bagaço, caroço, é inerente da própria natureza do alimento, né. E esse é o tipo de resíduo que a gente tem esse foco, e porque a gente tem também, né, esse insumo recorrente. Hoje a gente ainda trabalha com coisas fora de padrão, né, por exemplo, fruta feia e etcétera, né, para processamento, industrial. Mas eu acredito que um dia no futuro, quando a gente tivesse muito mais avançado nessa questão, que isso já vai ser, assim, internalizado pelo consumidor, tá, que isso já vai ser o normal. Da mesma forma que hoje você pega um tomate mais maduro e vende para molho, né, um tomate mais firme para salada, né, e ninguém acha estranho, ninguém fala: "Ai meu Deus, não vou consumir isso aqui para molho", sabe. Não, é normal, faz parte, Bom, o que você está falando me lembra muito da frase que vocês citam no site, né? Que a sabedoria da natureza é tal que não produz nada de supérfluo ou inútil. Ou seja, é realmente a gente aprender com os ciclos, os processos naturais ali, o que, que pode ser feito, né? De buscar a inovação nesse sentido, no que já é naturalmente oferecido para nós, né? E aí, quando você fala do consumidor, seria a minha próxima pergunta para você. Como é que você vê esse mercado, assim, tanto pelo lado das empresas quanto do consumidor também, né? Você acha que a gente pode esperar uma adesão maior das empresas implementando essas práticas, mas também de olho aí, ó, em novos produtos e negócios que elas podem gerar, né? E aí a gente pode esperar aí, talvez, novos produtos no mercado? Será que a gente poderia
pensar por essa perspectiva também. E como que você vê os consumidores, né? Essa consciência aí dos clientes, né? Que acho que tem partido muito deles essa pressão para que as empresas pensem em soluções mais sustentáveis também, né? Sim, a gente tem os 2 lados, né, então de um lado a indústria, a gente até fala assim, quando a gente fala que dá para lucrar com os resíduos, a gente nem precisa explicar a segunda vez, né. Falou: "Olha, você pode ganhar dinheiro com isso que você está jogando fora hoje", para a indústria tá feito ali, brilha os olhos. O problema é quando você fala assim: "Olha, mas para você chegar nisso, você vai ter um trabalho, não é uma mágica". Então, assim, eu não vou entrar na sua indústria, abrir a tua lixeira, pegar e fazer uma mágica com isso, né. Isso exige um preparo da tua indústria, um trabalho interno e vai se tornar uma nova matéria-prima, mas você vai ter que conservá-la como um alimento, porque ela é um alimento, né. Você vai ter que processá-la, você vai ter que fazer um investimento num maquinário, mesmo que seja numa produção terceirizada, mas você vai ter que fazer um investimento, né. Isso exige uma curva inclusive de aprendizagem e uma curva de adoção mesmo. Quando você entra com algo novo no mercado, também tem uma curva, a aceitação ela vai aumentando com o tempo, exige um trabalho que você vai fazendo. Essa primeira parte dá para ganhar dinheiro com resíduo, é a mais fácil, tá. Daí para frente é que a gente tem que a gente tem que fazer e faz esse trabalho de: "Olha, é assim, não é tipo trago a pessoa amada de volta em 3 dias, você não precisa fazer nada. Não, eu trago, mas você vai junto buscar comigo e a gente vai bater perna e vai encontrar essa pessoa amada", é mais ou menos isso. Exige um trabalho. Por parte do consumidor, exige uma educação e geralmente ela vai partir da própria indústria também, né, de dizer para esse consumidor, que é um trabalho, por exemplo, que a Nude, né, tá fazendo já com maestria, a gente tem algumas outras empresas, né, parceiras nossas, a gente tem a Amazônica Mundi, por exemplo, que também faz um trabalho com maestria já de educar esse consumidor de que não é porque isso seria um resíduo, que isso é um produto, né, de má qualidade, né, ou desprezável. Então, por exemplo, quando você vai no mercado, eu vou te mostrar aqui, né, e vê um produto como esse, ele é um produto como outro qualquer, as pessoas às vezes não atentam, mas a carne de caju, ela vem de uma fibra que era um resíduo, era descartada pela indústria de suco. Que máximo. Bom, desculpa te interromper, mas para que o pessoal está escutando a gente, você acabou de me mostrar então um espetinho de carne de caju, é isso? Exato. E é vendido, muito bem vendido por sinal, né, em supermercados, aqui em São Paulo pelo menos se vende bastante. Eh E ele, assim, ele usa um resíduo da indústria de suco, só que de um lado eles precisam só dessa fibra, desse bagaço do suco, do outro lado a indústria de suco só precisa do suco. Se eles fossem pegar o caju para fazer, eles iam ter que descartar o suco, e a indústria precisa do suco e descartaria o bagaço. Então assim, por que que a gente vai cultivar, por exemplo, o dobro de cajus, se a gente pode simplesmente fazer esse encontro acontecer, né, e mais do que um encontro, porque nesse caso, eles realmente abraçaram o desafio e eles passaram a processar, tanto é que agora eles, né, também já comercializam o ingrediente para a própria indústria de alimentos, né, a coisa, enfim, evoluiu dessa forma, mas em muitos casos a indústria quer esse ingrediente pronto. Então a gente tem oportunidades aí nesse meio, né, mas o que a gente sempre fala quando falam assim pra gente: "Ah, mas só não encontra alguém que compra esse resíduo". Encontro, mas ele não vale nada. Nesse momento, dessa forma, ele não vale nada. Se eu tentar te vender um caminhão de casca, ele tem um preço. Agora, se eu te vender um caminhão, por exemplo, de fibra, feita a partir dessa casca, uma fibra muitas vezes prebiótica, por exemplo, aí já não é mais um caminhão de casca, é um caminhão de ingrediente. E aí sim, ele tem valor adicionado. E dependendo do ingrediente que você extrair, ele passa a ter mais valor do que a matéria-prima que o gerou, né, pode ter mais valor do que o produto principal. É tipo a história da vodka e do queijo, né, ela começa a valer mais do que a indústria do queijo. Da vodka, é, é. Ou seja, quando eu falei aqui que a gente pode então esperar novos produtos no mercado, então eu não tô errada, né? Esse espetinho aí de caju, para mim é uma novidade, jamais imaginaria. Ou seja, o céu é o limite quando a gente fala de upcycling food?
Exato, exato. Porque, assim, sustentabilidade, a gente tem várias formas, né, de fazer e, por exemplo, a própria compostagem, ela não é insustentável, ela não é ruim. Agora, no upcycling, a gente precisa ter, eh aí sim, é um processo de inovação e criatividade atrelado à sustentabilidade, né, de encontrar usos melhores, né, processamentos melhores, e nisso a própria universidade, o próprio conhecimento acadêmico também nos ajuda muito, né. Então, de um lado você tem uma produção, né, de conhecimento muito grande, do outro lado você tem uma indústria que precisa disso, e no outro você tem um consumidor que também precisa, tanto de novos produtos, né, nesse mercado, quanto até de uma melhora aí de nutrientes. Então, porque geralmente a gente tem por exemplo, nas cascas, é onde você tem a maior quantidade de fibras. E aí você está jogando fora a maior parte das fibras. Você tem, por exemplo, indústria de óleo, né, o resíduo que a gente chama tecnicamente de torta desengordurada, então torta não é a torta da né, que a gente faz em casa, culinária, mas, né, tecnicamente esse "bagaço", entre aspas, né, desengordurado, ele geralmente é muito rico em proteína, por exemplo. Aí você tem um produto, por exemplo, como o da Mata, que por acaso não deixei aqui, está na minha caixinha, né, tem uma bebida de castanha, né, rica em proteína e ela é feita de um resíduo de produção de óleo. E no caso deles, eles compram especificamente na Amazônia, então eles geram uma renda adicional para os povos de lá, para as comunidades, né, de lá, que antes vendiam o óleo e davam, né, essa torta desengordurada proteica, né, uma fonte de proteína, que a gente busca tanto proteína, dava para os animais, né. Então hoje, eles compram, pagam muito mais, né, nessa matéria-prima, gera uma renda para esses povos, ou seja, tem um trabalho social junto e, ao mesmo tempo, trouxeram para o mercado um produto que a gente tem aí muito mais nutrientes, né. Além da inovação, você tem toda uma questão de saudabilidade. Eu posso te dar vários outros, a gente tem, no caso de outro parceiro nosso, que é a Nutricândia, que faz isso com o cacau. A gente só usa 15% do cacau para fazer chocolate. O resto a gente joga fora. E a gente tem o mel de cacau, que é uma seiva maravilhosa que sai da fruta, que a gente descarta. A gente tem a polpa do cacau e que hoje, por exemplo, se faz um chocolate aí sem gordura. Então a gente traz, além de produtos inovadores, a gente traz também uma saudabilidade. Incrível, né? Tem impacto por todos os aspectos. Você citou aí a questão social também. A gente fala muito da questão ambiental, nutritiva, né? Mas você deu bons exemplos aí também como é que o todo é impactado, né? Até a questão nutritiva, ela vira uma questão social também, de saúde pública, enfim. É incrível. É um mercado muito promissor, né? Por todos esses aspectos que você levantou aqui. Teve uma pesquisa falando, por exemplo, que na França, 60% dos consumidores já estão dispostos a experimentarem produtos com ingredientes que seriam descartados, né? Ou seja, a gente está falando lá da França, mas já temos exemplos aqui. A gente vê que os brasileiros também estão caminhando para isso, né? 66% também já estão engajados em ações sustentáveis de um modo geral. Como é que você vê então aí esse mercado e essa atividade aí para os próximos anos, né? Falam que até 2040 metade do lixo produzido no Brasil deverá ser reaproveitado. Você acha que essa indústria vai ajudar aí nessa meta? O que que você vê aí para os próximos anos? Vai ajudar muito, ainda mais porque a gente é dos maiores assim, contribuintes, né, para essa situação. E a gente tem um encontro feliz, né, de de fatores, que é o fato de que é uma área da sustentabilidade que ela não é só um investimento, ela também traz um retorno financeiro muito rápido para essa indústria, né, muito rápido, digo, no sentido de ser muito palpável, né, não estou falando rápido de: "Ai, daqui a 1 mês eu vou ter, né, eu vou estar ganhando rios de dinheiro", não é isso, não é só esperar os milhões caírem na conta, né, existe um trabalho, né, pra isso, mas que, por exemplo, quando a gente investe só em ações de descarbonização, é muito pouco palpável, né, pensar: "Olha, eu preciso diminuir pelo menos meio grau na temperatura do planeta". Então, assim,
você não vê aquele resultado ali da tua ação. No caso do upcycling, você vê, é muito palpável. Você pode colocar um ingrediente novo na indústria e você vai ver novos produtos que vão aparecer no supermercado e as pessoas vão consumir, então aquilo é muito mais imediato, então e traz esse retorno financeiro muito mais palpável. Então para a indústria é muito bom. A partir do momento que ela esteja disposta a trabalhar nisso, é muito bom. A gente tem outras práticas que complementam, né, o próprio cycling é uma ferramenta muito boa para descarbonização, porque ela evita que você tenha que produzir mais novos alimentos, né, então ela reduz muito o consumo de água, né, ela reduz muito pegada de carbono, porque você deixa de cultivar novos alimentos. A gente já tem o que a gente precisa para alimentar o planeta, né, a gente pode parar de esgotar recursos, porque a gente já produziu, a gente já entende, esse gasto já foi feito, a gente já tem aqui. Só que a gente prefere jogar boa parte disso fora e continuar produzindo novos, sem aproveitar aquilo que a gente, na verdade, já fez, já gastou, né. Então é muito bom o upcycling também para a agricultura regenerativa, por exemplo. Por quê? Porque você para de esgotar o solo, você para de superproduzir, então você dá mais tempo para que a terra também se regenere, né, você esgota menos desses recursos. Então o upcycling ele tem alguns benefícios, assim, diretos, né, imediatos, que, assim, todo mundo vê, e outros que as pessoas não veem, mas que ele também está ali atuando em benefício de outras causas. Então, tanto direto quanto indiretamente, ele faz esse trabalho. E eu acredito que o consumidor, aos poucos, vai começar a entender cada vez mais. Sim. E as empresas também, né? Eu acho legal desse nosso papo mostrar que sempre quando a gente toca no assunto sustentabilidade, muita gente ainda acha que a gente está olhando só o viés ali ambiental, o social, mas antes de qualquer coisa, é negócio. Né? É econômico, então é bom para todo mundo, né? É uma nova perspectiva aí que vem com tudo, que eu acredito que não tem mais como voltar atrás, mas antes de qualquer coisa, é negócio. E as empresas, claro, precisam disso, e quando elas verem ali o retorno, é inevitável que elas cheguem cada vez mais próximo de vocês, né? Assim como eu garanto que tem muita gente encantadíssimo e interessadíssimo no trabalho que vocês fazem. Para quem quiser saber mais, onde que te encontra, Natasha, as empresas, os empresários que estiverem nos escutando, como que chega até vocês? Então, como você disse mesmo, é negócio, né, então é a área muito 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 feliz aí da sustentabilidade, em que ela realmente é negócio, não é greenwashing, é negócio mesmo, e ela tem um impacto real, né, e muito muito palpável. Onde a gente está, né, a gente está no nosso site, né, no upcyclingsolutions.com.br, a gente está no Instagram, no LinkedIn principalmente, onde a gente mais está, além da empresa, eu também, Natasha, então Natasha Monteiro de Pádua, no LinkedIn vocês vão me encontrar, estou sempre falando sobre questões de inovação em alimentos, de sustentabilidade em alimentos, né, e sempre trazendo muito dessa intersecção, né, do upcycling com outras áreas e do próprio upcycling puro e às vezes até de outras áreas, né, e é como aquilo que eu estava dizendo, nem sempre, né, os bracinhos ali do upcycling são tão visíveis, né, mas tudo isso são ações que no conjunto a gente está trabalhando também. Então eu falo muito sobre várias questões, tem além do LinkedIn da empresa, que sempre tem conteúdo novo também, tem o meu próprio LinkedIn, tem o blog da empresa, então no site vocês encontram o blog, são conteúdos diferentes, tá? Em todas essas frentes são conteúdos diferentes, no blog vocês vão encontrar artigos mais focados, mais profundos, no LinkedIn da empresa são coisas mais visuais, né? A gente põe lá o quanto daquela fruta é resíduo, né? O quanto vai para o lixo, o quanto a gente aproveita, o quanto a gente poderia aproveitar. Então, a gente tem alguns conteúdos mais visuais, e no meu é muito da minha cabeça, assim, do que eu penso, então é uma coisa mais livre, eu vou escrevendo ali textos, né, sobre vários temas. Então a gente vai complementando muito da nossa presença digital, né. E claro, a gente vai conversando muito com as empresas e vai falando tudo isso também presencial, seja nos eventos, nas feiras,
nas palestras, né, agora no podcast também. Então a gente está sempre em contato com muita gente, além do conteúdo que a gente que a gente gera. Então vocês podem me encontrar, né, nesses lugares todos. Eu acredito que depois, não sei se a gente vai poder deixar isso escrito, eu espero que sim, se puder a gente põe essas coisas todas. Claro, claro, vou deixar nas descrições, sim. Na descrição aqui do podcast, a gente deixa lá todas essas indicações que você deu. E eu espero muito que com esse episódio aqui do Na Boa, ele chegue a mais e mais pessoas e encante cada vez mais e mais pessoas, assim como aconteceu comigo, né? Quando eu assisti sua palestra e fiquei encantada e não podia guardar esse conhecimento só para mim, tinha que dividir com mais pessoas. Muito obrigada, Natasha, por esse tempo, por tanta informação, por tanta troca. Eu amei e repito aqui, né? Espero que chegue a cada vez mais pessoas, viu? Muito obrigada, Silvia, pelo convite, né, já tinha agradecido, mas vou agradecer de novo. É um trabalho incrível que você está fazendo, né, porque a gente consegue chegar a muito mais pessoas e escrever tem um impacto, falar tem outro, né, e conversando a gente se entende. Então, que bom, né, que bom que cada vez mais pessoas estão aderindo, né, espero que cada vez mais o consumidor reconheça. A própria certificação tem muito desse intuito, que o consumidor bata o olho e veja ali um selo, ele fala: "Opa, isso aqui é um produto upcycled, eu vou comprar, porque eu sei que é um produto seguro para o consumo, um produto sustentável". Então, a gente toma passos muito sólidos, né. A gente costuma dizer que a gente prefere ir dando um passo de cada vez, mas realmente educar esse consumidor, porque isso dá trabalho, isso leva tempo, mas é um trabalho que a gente faz desde o nosso primeiro dia, porque a gente sabe que é importante, porque um dia vai ser algo tão comum que todo consumidor vai consumir e vai saber, né. Hoje as nossas avós falam muito, nossos pais muitas vezes falam: "Olha, o melhor da casca está na fruta". E é esse pensamento é aquele que a gente tem que ter, né, em toda a nossa cadeia alimentar, porque isso traz variabilidade, isso traz inovação, isso traz novos produtos para o mercado, isso traz aporte de nutrientes, né, isso traz renda para essa indústria, né, é negócio, isso traz, assim, benefício para o planeta, então, assim, são muitos fatores muito bacanas juntos, que não é uma mágica, né, vou deixar claro, não é uma mágica, né, tem muito trabalho envolvido, mas que dá muito resultado. E a gente está aqui para isso. Maravilha! Isso que a Upcycling Solutions mostra, né? Adorei! E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse lá no meu Instagram, no meu perfil @silviacastrodc. E eu te espero no próximo episódio.